Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde, queridos irmãos. Iremos iniciar a nossa exposição dentro de alguns minutos. E então já lembro que, se possível, peguem uma jarra com água ou um copo e deixem ao seu lado para a fluidificação da mesma no momento final do passe. Faltam 2 minutos para iniciarmos a nossa exposição. Às 16 horas, então. Boa tarde a todos que estão conectados à nossa live espírita de hoje. Meu nome é Fernanda e eu faço parte do grupo de trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. E estou aqui hoje, junto aos amigos, para conversarmos um pouco sobre o homem de bem. Peço aos irmãos que fechem os olhos, elevem seus pensamentos, fixando a imagem da figura do nosso Mestre Jesus. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui hoje, unidos em pensamento, para te agradecer pela vida e por todos os teus ensinamentos diários. Gratidão, querido amigo, pela nossa saúde, pela nossa lucidez, por podermos passar este tempo de quarentena com quem amamos, podendo lhes dedicar um tempinho a mais dentro da nossa vida, que muitas vezes é tão corrida. Gratidão pelas coisas boas que nos acontecem, mas também pelas não tão agradáveis, pois entendemos que é através de alguns momentos que por nós não são considerados tão bons que o Senhor nos ensina a ter fé, coragem e resignação, e confiando na tua bondade divina, tendo certeza de que está tudo certo
e que não cai uma folha de árvore sem a permissão do nosso Pai maior, que é Deus, pedimos tua permissão e dos benfeitores amigos da nossa sociedade espírita, Luz, Paz e Caridade, para darmos início ao nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Bom, hoje a nossa reflexão é sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Sede Perfeitos. E vamos refletir sobre o item 3, que fala sobre o homem de bem. Então, quem é o homem de bem? Quais as características do homem de bem? E o que podemos fazer para nos tornarmos homem de bem? Isso tudo nós vamos refletir a partir deste momento. Segundo o Evangelho, o verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Tem fé em Deus, fé no futuro, é indulgente. Faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa. Aceita as vicissitudes da vida, decepções, sem murmurar. Encontra satisfação nos felizes que faz e nas lágrimas que seca. É benevolente com todos, indulgente, respeita todas as convicções. Não tem ódio e nem desejo de vingança. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Respeita seus semelhantes e a caridade é o seu guia. Essas aí são apenas algumas características que eu trouxe sobre o homem de bem. Existem muitas outras, mas acredito que se nos esforçarmos para alcançarmos apenas essas virtudes aí, nessa encarnação, sairemos dela melhor do que entramos. Mas quando eu falo apenas, parece tão simples, né? Nós sabemos que na teoria é fácil, mas e na prática? Será que nós conseguimos? Ou será que é muito difícil? Então agora vamos refletir sobre as nossas ações para conseguirmos nos tornar homens de bem. Afinal, somos espíritas e já lemos muitos livros e, inclusive, estudamos diversos temas na nossa sociedade espírita. Mas o questionamento que eu faço agora é: será que nós já colocamos a teoria de tudo o que aprendemos em prática? Então vamos lá. Vamos agora nos aprofundar um pouco em algumas características do homem de bem que todos nós podemos colocar em prática sem muito esforço. Podemos orar. Amigos, neste momento em que a humanidade está vivendo, o mundo precisa de muitas orações. E, inclusive, cada um de nós necessita dessas preces. Mas o que seria orar? Como e quando podemos orar? Não podemos nos esquecer que a prece está dentro de uma lei. Vocês lembram qual lei é essa? É a lei de adoração. E ela se encontra no Livro dos Espíritos, na questão 649.
que se trata das leis morais. Mas o que significa orar? Orar nada mais é que conversar com Deus, com o nosso Mestre Jesus. Nessas conversas, tudo que vem do coração é oração. Nós não precisamos de um roteiro a ser seguido, com palavras decoradas. Deus conhece o nosso íntimo e para Ele, tudo que vem do nosso coração é divino. E quando então nós devemos orar? Nos momentos de desespero? Sim, nos momentos em que nos sentimos tristes ou inquietos, ou até mesmo sem esperança, nós devemos orar. Mas também devemos orar em outros momentos, para agradecer pela nossa saúde, pelas boas inspirações que nos são dadas diariamente, pelas coisas boas que nos aconteceram, pelo mal que não nos ocorreu, e também orar agradecendo pelo mal que nos ocorreu, pois Deus sabe o fardo que suportamos carregar e certamente não nos dá fardo maior. A prece pode ser feita diversas vezes ao dia, e não somente quando acordamos ou quando vamos nos deitar. Mas se eu não estou em quarentena e sigo trabalhando, como vou orar? Bom, nós podemos orar no ônibus, no carro, em frente ao computador quando estamos trabalhando, e inclusive algo que eu costumo falar com bastante frequência para os meus amigos que sofrem de ansiedade generalizada, que é a seguinte frase: vai para o banheiro. Isso mesmo, se está trabalhando e não tem onde orar, vai para o banheiro, fecha os olhos e faz uma prece de coração, que os benfeitores estarão contigo neste momento. Atualmente, mais do que nunca, o mundo precisa de muitas orações diárias. Então, ao invés de ficarmos criticando partido político, de esquerda ou de direita, o nosso compromisso com o Cristo é orar, para que os nossos governantes sejam inspirados pelos benfeitores amigos e façam o melhor pela humanidade. Não nos cabe julgar e ficar batendo boca por causa de política, porque isso nos afasta de Deus e nos afasta muito de ser homens de bem. Inclusive, aproveitando para lembrar que todos os dias, às 9 horas da manhã, nós temos uma live de prece matinal da nossa Sociedade Espírita. Bom, outra atitude super fácil e tranquila que podemos ter para nos tornarmos homens de bem é prestar atenção e dar atenção aos outros, em especial aos nossos idosos. Passamos no momento por uma quarentena que foi e está sendo intensa ainda para muitas pessoas. E muitas delas podem estar precisando receber uma ligação, precisando ouvir uma palavra amiga, ou apenas um "Oi, está tudo bem contigo?". Não podemos nos esquecer que além de um vírus que temos por aí, também temos muitas pessoas sofrendo pela depressão e ansiedade. Outra atitude, então, para nos tornarmos homens de bem,
e que não é fácil de realizar, mas temos que nos esforçar e praticarmos, é a indulgência. Julgar os outros é tão fácil muitas vezes. Mas e nós? O que será que nós estaríamos fazendo se estivéssemos no lugar do outro? E se Deus nos desse o fardo do outro, como será que nós estaríamos nos comportando? E aqui eu gostaria de lembrar dos nossos irmãos que estão nas sinaleiras, vendendo uma coisinha para levar o seu sustento para casa. Será que nós já paramos para pensar que essa criatura também tem família? Quem é aqui de Porto Alegre? Já repararam na sinaleira da Cavalhada, esquina com a Otto? Um homem que está sempre ali vendendo paninho de prato? E na rótula da Eduardo Prado, com a Juca Batista. Não sei se alguém reparou que tinha sempre uma moça vendendo pano de prato. Um dia eu parei ali para comprar uns paninhos e conversar um pouco com ela, pois julguei ela ser tão jovem e estar sempre ali, podendo de repente conseguir um emprego com carteira assinada. E foi então que eu descobri. Acho que caiu. Voltou agora? Voltou agora, pessoal? Tinha caído a... Ah, tá. Vi que voltou. Caiu a internet. Então eu descobri, seguindo aqui, que ela vendia os seus paninhos de prato para pagar a faculdade. Então, volto a repetir, não sabemos o que se passa no particular de cada um, e não cabe a nós julgar. E aquele outro que está na sinaleira também, mas não nos vende nada, apenas pede dinheiro para comer. Nos cabe julgar se o dinheiro é realmente para comer ou se é para outra coisa? Nós podemos, por acaso, julgar que são preguiçosos e que não querem trabalhar? Bom, primeiro vamos oferecer a eles um emprego, para não tirarmos conclusões precipitadas. E também não podemos nos esquecer dos cachorros de rua. Será mesmo que os cachorros são da rua? Ou será que os cachorros não têm culpa de estarem na rua porque algum ser humano lhes colocou na rua? Ou colocou sua mãezinha na rua e ela deu cria? Vamos nos lembrar que não existe cachorro de rua e que se Deus colocou um serzinho tão indefeso em nosso caminho, é porque sabe que no fundo podemos ajudar. Mais uma vez lembrando que nada acontece por acaso. Eu tenho uma amiga que é assistente social e ela me conta que moradores de rua pedem dinheiro no inverno para tomarem uma cachaça para assim se esquentarem no frio. Já paramos para pensar nisso? Que triste, né? E se fôssemos nós? Então, amigos, não nos cabe julgar. Se queremos nos tornar homens de bem, apenas nos cabe fazer
o que está ao nosso alcance no momento. Podemos levar no carro pacotes de bolacha, alimentos não perecíveis e ração também. E quando encontrarmos algum irmão na sinaleira vendendo algo, podemos lembrar que ele deve ter família e então darmos para ele algum alimento não perecível, caso não tenhamos o dinheiro para comprar a sua mercadoria. E aos irmãos que pedem na sinaleira e outros que vemos por aí, que muitas vezes nem pedem, porque já desistiram de nós. Então, eles ficam abrindo os sacos de lixos para catar latinhas ou ver se tem algo para comer. A eles, podemos ao menos oferecer biscoitos e também lembrar de levarmos ração conosco e um pouco de água e oferecer aos animais que estão na rua. Vamos salvar o mundo com essas atitudes? O mundo inteiro provavelmente não, mas podemos ser uma pequena luz em meio às trevas e modificar a vida de alguém, ou pelo menos amenizar o seu fardo naquele momento. E para nos tornarmos então homens de bem, vamos iniciar nos lembrando diariamente que não estamos aqui por acaso. Nós escolhemos essa encarnação, escolhemos essa família e antes de reencarnarmos, sabíamos que estaríamos passando por isso hoje. E está tudo certo. Não cabe a nós, espíritas, que temos a certeza de que o corpo morre, mas o espírito é imortal, ficarmos nos desesperando. Nós temos que resistir, sermos fortes e procurar sempre manter bons pensamentos, vibrando assim no amor. E quem é então o maior exemplo de homem de bem? Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo a ser seguido. E nós somos o que então? Nós somos espíritos imortais, encarnados, em busca da nossa perfeição, a caminho de nos tornarmos homens de bem. Lembrando sempre que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Chamados, nós já fomos. E então, o que fazer para sermos os escolhidos? Para nós espírita, não é novidade que estamos passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que fazer então para fazermos parte dessa construção do novo mundo, que é o mundo de regeneração? Essa resposta está dentro de cada um de nós. Que nos momentos difíceis da nossa vida possamos nos lembrar do nosso querido Mestre Jesus e nos perguntar o que Jesus faria. Que possamos nos lembrar que Deus está em cada um de nós e que tudo que nós fazemos para os nossos irmãos, tanto as coisas boas quanto as ruins, é para Deus que estamos fazendo. Então, queridos irmãos, que todos os dias
logo ao acordar, possamos nos lembrar que não somos vítimas da sociedade e que não estamos aqui a passeio, porque cada um de nós tem um propósito aqui. Se ainda não o encontramos, talvez seja porque não estamos nos observando direito. Mesmo em época de quarentena, onde sabemos que existe um vírus invisível que pode estar em qualquer lugar e talvez até mesmo em muitos de nós, dada a condição de que muitos seremos assintomáticos, que nós não percamos a vontade de ajudar o próximo por medo. A nós, espíritas, não nos cabe o não abrir o vidro do carro para ajudar alguém por medo de pegar o vírus, ou medo de pegar o vírus no momento em que formos auxiliar um irmão necessitado, porque ele pode vir a ter o vírus. E nós? Talvez nós possamos ter o vírus e não eles. Então, que tenhamos bom senso e no momento de ajudar, não paremos muito para pensar, mas sim apenas agir. Vamos fazer o que a Organização Mundial da Saúde nos recomenda, que é o uso de máscara em qualquer lugar e inclusive dentro do carro, para que, se Deus colocar algum irmão necessitado em nosso caminho, nós possamos fazer o nosso melhor, fazer o bem, porque é nosso dever, e lembrar que Jesus está em cada um de nós e que cada vez que ajudamos alguém necessitado, estamos alegrando o coração do nosso Mestre, que tanto nos guia, nos protege e nos perdoa constantemente. Bom, meus amigos queridos, estamos terminando a nossa exposição de hoje e, para finalizar, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para a reflexão de todos nós. Essa mensagem nós recebemos de um amigo encarnado, espírita, dentro do nosso grupo de WhatsApp dos trabalhadores da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, e penso ser bem apropriada para aplicarmos em nossa vida diariamente. Então a mensagem é: a nossa xícara. Tu vais andando com a tua xícara de café e de repente alguém te empurra, fazendo com que tu derrames café por todo lado. Por que tu derramaste o café? Porque alguém me empurrou. Resposta errada. Derramaste café porque tu tinhas café na xícara. Se tu tivesses chá, tu terias derramado chá. O que tu tiveres na xícara é o que vai se derramar. Portanto, quando a vida te sacode, o que tiveres dentro de ti é o que vais derramar. Tu podes ir pela vida fingindo que tua xícara é cheia de virtudes, mas quando a vida te empurrar, tu vais derramar o que na verdade existir no teu interior. Sempre sai a verdade à luz. Então, terás que perguntar a ti mesmo: o que há na minha xícara? Quando a vida ficar difícil, o que eu vou derramar? Alegria, agradecimento,
paz, bondade, humildade ou raiva, amargura, palavras e reações duras? Tu escolhes. Agora, trabalha em encher a tua xícara com gratidão, perdão, alegria, palavras positivas e amáveis, generosidade e amor para os outros. O que estiver na tua xícara, tu é o responsável. E olha que a vida sacode. E às vezes sacode forte. Sacode mais do que podemos imaginar. E então, meus amigos, a escolha é nossa. Chegamos ao final da nossa exposição e eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de trabalho. Foi uma bênção estar conectada com todos vocês no dia de hoje. Que Jesus nos guie, nos ilumine para trilharmos juntos no caminho do bem. Convido a todos os amigos agora para fecharem seus olhos, sentarem de maneira confortável e elevarem o pensamento à figura do Mestre Jesus. Querido Mestre, obrigada por nos abençoar com este dia maravilhoso. Gratidão por este momento em que passamos unidos virtualmente com nossos amigos encarnados e mentalmente com os nossos irmãos desencarnados. Que todos nós tenhamos coragem e paciência para encarar as nossas falhas e que também tenhamos lucidez necessária para entender que falhar é humano e que não temos que nos julgar tanto e nem julgar o outro, que muitas vezes está dando o seu melhor naquele momento dentro das suas possibilidades. Que estejamos prontos a ajudar qualquer irmão nosso em necessidade e que mantenhamos em nossa mente o desejo ardente de praticar o bem, aquele desejo de fazer o bem sem olhar a quem. Que sejamos abençoados pelo Senhor a ponto de nos mantermos serenos, com boas vibrações e sentimentos de esperança por um futuro melhor. Futuro esse que todos queremos fazer parte. E se Deus quiser, iremos fazer. Que neste momento os benfeitores espirituais estejam conosco, nos transmitindo um passe espiritual e que estas energias benéficas penetrem em cada célula do nosso organismo, tornando-as fortes para que nos auxiliem a mantermos uma excelente saúde física e mental. Que as águas expostas neste momento sejam fluidificadas e que os nossos amigos espirituais aproveitem este momento para harmonizar o nosso ambiente familiar, auxiliando e amparando algum irmão desencarnado que possa estar entre nós, necessitando de ajuda. Que este irmão desencarnado receba muita paz, luz e seja encaminhado pelos benfeitores amigos para a nossa sociedade espírita, luz, paz e caridade. E que lá recebam todos o amor e o auxílio adequado às necessidades espirituais para a sua evolução.
Obrigada, Mestre Jesus, por tudo e mais uma vez gratidão por esta vida e gratidão por estarmos aqui hoje. Que assim seja. Obrigada a todos os amigos que estiveram conectados conosco nesta tarde. Um grande abraço a todos e que nós consigamos seguir firmes e fortes na nossa caminhada diária, sempre pensando no bem maior, nos esforçando para hoje sermos melhores do que ontem e amanhã sermos melhores do que hoje. E na dúvida, nos perguntarmos o que Jesus faria. Um abraço a todos e até amanhã, às 9 horas da manhã, onde estaremos juntos em nossa prece diária. Fiquem com Deus.